Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Hoje estamos recebendo Johnny Miller, especialista em tráfego pago, que vai contar para nós um pouquinho da sua história. Johnny, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas, obrigado. Vou tentar expor aí o que eu consegui. Uma trajetória não muito grande, mas estamos aí para evoluir e mostrar aí os perrengues que a gente passa até chegar onde a gente está, né? Claro, com certeza. Bacana. Pô, vamos começar. Me conta um pouco da tua origem e depois já me fala aí quando é que você começou, pensou, imaginou em começar a empreender. Claro. Eu nasci numa cidade chamada Grão-Pará. Para exemplificar, que muitas pessoas não sabem onde é que fica, eu falo sempre em Urubici, em cima da serra. Desceu a serra, é Grão-Pará. Boa. Eu nasci ali, estudei ali até moleque, até segundo grau. Segundo grau eu já saí, na verdade, e aí depois eu fui a Floripa estudar, fiz automação industrial, comecei a ter contato com empresas maiores, né, ver como é que era esse mundo corporativo. Justo. E na faculdade eu conheci também uma pessoa que foi quem me abriu os olhos para esse mundo de empreendedorismo. Legal. Esse cara é meu compadre hoje, Luiz Garcia. Abraço, Luiz, está aí Legal. vendo a gente. Eu sou padrinho da filha dele, da Laís. Pô, que bacana, cara. E foi ele, na época da faculdade, eu não lembro se eu estava na faculdade ou não, mas eu comecei a trabalhar no Senai como estagiário e lá eu conheci ele. Uhum. E ele sempre foi muito ativo, tinha uma empresa, montava uma coisa e depois já foi para outra, muito ativo nessa questão de empreender. Ele sempre quis ter empresa, falava dos sonhos dele, o que fazer, o que não fazer. E eu começou a me despertar isso, porque eu vinha de uma linha assim que ter alguma coisa certa, estável, talvez Estabilidade, né, cara? algum concurso, alguma coisa assim, ou alguma empresa dessas grandes Estatal, né? que tu ganha muito bem. Só que o meu primeiro baque também foi numa empresa grande dessa aqui da região de Blumenau, inclusive, que Aham. super salários não existiam mais. Olha só. Então, muita coisa que a gente tinha uma ideia no passado Já não é mais realidade. não era mais prático. Então, a partir deste contato com ele, trocando ideia, foi quando eu comecei a querer também ter alguma coisa minha e empreender. Pô, que legal. Então, resolver problemas, esses negócios aí, porque o problema que tu vai resolver com a tua empresa é o que tu achou que ia resolver. Só que é 5%, né? O resto, o entorno disso, Meu é Deus. muito mais coisa que tu não faz ideia e todo Uniforme. dia é um susto diferente. Verdade. Que ano era mais ou menos isso aí? 2007, 2008, por aí, eu acho. Porra, que bacana, Faz cara. um tempinho Faz um bom já. tempo, né. E É. depois disso, o que que tu foi fazer? Então, depois disso, eu estava em Floripa, eu trabalhava com automação industrial, eu sou formado em automação industrial e trabalhava com automação de usinas, hidrelétrica, termo, Caraca, nuclear, cara. então viajava Brasil Aham. e fazia os programas que controlam essas usinas. Uhum. Em 2010 a minha esposa se formou, engenheira também, engenheira química, e achamos que ia ficar por Floripa, mas mandou um currículo para Blumenau e o resto para lá. Adivinha qual deu certo, Ah, né? sempre assim, né. Aí ela veio para Blumenau, eu comecei a frequentar mais a cidade Uhum. e me apaixonei na cidade aqui, Blumenau, Boa. porque, cara, é uma qualidade de vida, é É, um né. pouco diferente, É é uma verdade. cidade grande com um ar meio interior que o pessoal Exato. se cumprimenta na rua, se Todo conhece, mundo se conhece. e aí eu gostei. Em paralelo a isso, eu comecei a fazer outra faculdade, engenharia, elétrica, lá na Unisul, Olha só. em Floripa, na Pedra Branca. Aí Uhum. todo dia, 5h30, 6 horas, eu tinha que pegar o carro, Meu Deus. ponte, aquele trânsito pra ir pra lá. Em novembro, acho que 2011, eu falei pra ela que não dá mais. Chega Chega disso, de não aguento. trânsito e falei: "Se souber alguma vaga de emprego pra mim, me avisa que eu vou me jogar pra Blumenau". Isso deu certo, em 2 meses eu estava aqui em Blumenau. Meu, que rápido. Fevereiro, 1º de março, eu estava oficialmente em Blumenau. Foi quando Olha eu só, anunciei cara. pra família e tal. Uhum. E aí vim pra Blumenau. Aqui eu comecei também a trabalhar com automação industrial, não em usinas, mas em indústrias em geral. Uhum. E fiquei 1 ano e meio nesse emprego e depois eu sempre tive o sonho de trabalhar com automação residencial. E aí foi quando eu também consegui migrar pra automação residencial, porém durou 3 meses. Caramba. Foi um pouco decepção pra mim, foi uma mistura, assim, de coisas que eu achava que era e não era, e aí 3 meses depois eu larguei a automação residencial, e não quis mais saber disso. E em Aham. paralelo, já com a automação residencial, eu abri um CNPJ e comecei a fazer alguns projetos de automação Uhum. na área de programação para empresas. Quando eu saí dessa automação residencial, surgiu aí, conheci 2 pessoas bem bacanas aqui em Blumenau, o Felipe e o Rafael, estão me vendo aí também, abraço, que Legal. viraram meus sócios. Eles são engenheiros eletricistas e eles abraçaram essa parte dos projetos elétricos. Então a É, pô. gente ficou fazendo
projetos elétricos e acabamos caindo na linha de estação de tratamento, que eu tinha mais contatos Sim. nessa área. Uhum. Então, para BRK, para Casan e algumas empresas, Sabesp, maior parte para fora de Santa Catarina. E desde 2014 a gente tava nessa empreitada. Só que, em 2020, foi quando eu comecei a descambar Pro lado do pro digital. marketing, mas eu não sabia muito bem o que eu queria e o que era isso. Uhum. O que aconteceu? Na engenharia, existia muito contrato feito olho no olho. Uhum. Indicação, saber quem que tu é, que projeto que tu fez, com a velha guarda das empresas, que Claro. os donos lá, às vezes quem fundou, mas o pessoal mais velho. Só que essa galera eu vi que estava saindo da frente do comando e os filhos assumindo alguém de outra geração. Sim. E aí me deu um estalo de, pô, eu tenho um site lá bem mal feito, né? Não sei Tava se feito. existe. Tava feito, mas tava ruinzinho. Uhum. Eu vou ter que dar uma olhada nisso aí. E comecei a estudar marketing digital. E eu gosto muito de escrever. Não sou nenhum Machado de Assis, mas eu gosto de escrever. Claro. Então, eu comecei a estudar um negócio chamado copywriter. Legal. E comecei a estudar isso. Conheci uma turma de São Paulo com os quais eu trocava bastante ideia sobre isso. E eles falaram pra mim, Johnny, tu que é de exatas, dá uma olhada em tráfego pago. 2020, 2019, 2020 por aí. Tráfego o quê? Deles, essas propagandas que tem no Instagram que fica te enchendo o saco. Ah, tá, vou olhar. Começou bem, né? Comecei bem, eu não fazia ideia o que era isso em 2019. Sabia porque era um usuário de Instagram, Claro. que todo mundo tem, e tu recebe as propagandas que até então eu achava chato. Hoje eu paro pra ver. Hoje aparece uma propaganda no YouTube, Dá uma tá analisada, né? proibido pular a propaganda lá em casa. Deixa eu assistir isso aí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Boa. E aí eu fui fazer comprei um curso, conheci um cara que dava uma aula, gostei demais da metodologia dele, talvez por ele vir das exatas também. Esse cara com o qual eu estudo, ele veio da engenharia, mas não se formou, então pra mim fechou. Claro, E casou, né? comecei a estudar isso. E um amigo aqui de Blumenau que tem empresa, conversando com ele falou, não quer se testar lá comigo? Cara, vamos ver se dá certo isso aí. Legal. Comecei a aplicar na empresa dele, a empresa dele começou a crescer, vender mais e divulgar melhor, tal. Ele gostou, fez propaganda para outra empresa, que fez propaganda para outra empresa, que Puta, fez cara. propaganda para Teu outra primeiro empresa. MVP ali já foi. Foi assim. Que legal, E, cara. cara, eu fiz prospecção minha quase zero, assim, até hoje. Hoje que eu tô reestruturando a coisa para aumentar um pouco, para ter uma propaganda uma presença melhor, porque o pessoal conhece o Johnny, não conhece o nome da minha empresa, Pois é. não conhece, sabe, e eu tô aumentando a Estrutura. oferta também Uhum. por causa disso. Mas fui conhecer o tráfego pago por isso, então tô há 4, 5 anos trabalhando com isso, e ano passado eu encerrei as atividades de engenharia de estação de tratamento, e não encerrei a engenharia, eu digo que eu migrei de Boa, área. boa. Porque tráfego pago é muito dado, é estatística, é teste, é umas formulazinhas que tu faz de associação. Então, tu acha o público ideal do teu negócio praticamente traduzindo dados matemáticos. Então, Boa. é No alguma fim, coisa tu assim. não saiu, né, da área. Não saí, só mudei de ramo. Uhum. Então, até automação, né? Eu brinco que automação, o pessoal acha que é só robô, o pessoal acha que é aquelas mãozinhas de fábrica que bota as coisas. Mas é muito mais que isso. Tanto que a automação que eu fazia em usinas sentava na frente do computador, abria uma tela, programava, embarcava num negócio chamado CLP, que é um computador industrial, mas que é uma caixa fechada, não tem cara de computador, mas é algo meio invisível, né? Então, só que é o que comanda todo um processo de uma usina. Olha só, cara. Então, só mudei, agora eu processo outros dados Outros apenas. dados na coisa. Pô, então vamos falar um pouquinho desse teu negócio, como é que foi aí os primeiros passos, os desafios, né, e as conquistas, obviamente, né? Foi. Primeiros passos, primeiros desafios foi, primeiro, assumir esse risco de me dar aqui o teu negócio que eu vou fazer funcionar. Isso aí, sabe, dá um frio na barriga, Boa. era algo que eu nunca tinha feito. Eu gosto muito de estudar, desde sempre eu sou da leitura, fico no meu canto, mas aplicar é complicado. E aí eu até concordo com uma frase que eu ouvi esses dias, que 99% das pessoas é ótima em estudar, mas péssimas em aplicar. E eu Isso é sou um muito desse, verdadeiro, eu sou um desse. Eu gosto de estudar, sabe, tem que estar perfeito para funcionar, senão não vou fazer, senão não quero, não me interesso. Diz que é muito do meu perfil, que falam que é melancólico, Olha pode só. ser, eu me identifico demais com isso. Aham. Mas eu comecei a ver, cara, temos que fazer rodar mesmo, vamos pegar para botar isso aí para funcionar.
começou a dar certo. E aí começou, só que o tráfego pago tem muita sazonalidade. Eu tenho que explicar isso para o cliente, que um mês de Natal não quer dizer que vai ser venda fácil. Porque a partir do momento que as pessoas Mar é estão vermelho. procurando para comprar, para presentear, tu vai botar lá teus R$ 1.000 de anúncio, os outros também vão. Só que, na verdade, não é só isso. Quem bota 1.000, chega no Natal, bota 10.000. Porque eles querem vender mais, eles querem se sobressair. Fora os grandes players, né? Fora os grandões. A competição. Então, não é arriscado. Aí que entra a estratégia do tráfego pago. Porque hoje, tu tem lá o teu Instagram, teu Google, é fácil tu apertar naquele botão impulsionar, turbinar. Sim. Agora, tu fazer uma estratégia de funil, de aquisição de clientes, de validar os clientes, mandar iscas para ver se eles gostam daquele tipo de coisa e dali tu gerar um outro público para fazer a venda. Fazer com consciência, né? Fazer com consciência. E principalmente quando são pessoas que estão botando o dinheiro deles e eles não estão vendo. Porque é uma obra meio invisível, né? Sim, exatamente. Não... Funciona no background ali, né? Então a maioria quer os cliques, quer a venda. Eu até estava conversando ontem em reunião com... Ontem não, que era domingo, mas Sim, ontem... semana passada. E com o pessoal do tráfego que a gente emite os relatórios de dados. Só que a maioria das pessoas não está nem aí para esses relatórios. Principalmente se a pessoa não está madura no digital. Elas querem o cliquezinho, resultado, né? o resultado, a venda. Agora, quem está maduro no digital, daí a gente já vê os clientes que já estão, eles querem o resultado, saber quanto pagaram por clique, quanto que investiu e quanto que voltou, e assim vai. Até para eles poderem ter um pouco de noção de onde está indo e ajudar nesse momento, porque eu te confesso que eu tenho um pouco de conhecimento nessa área também, trabalhei muito tempo com marketing digital, né? Lá desde 2014, e como faz diferença quando o cliente entende, porque ele conhece muito bem do negócio dele. E no momento em que ele entende esses números, ele também tem insights de como melhorar aquilo tudo, né? Então, aliar a tua expertise com a do cliente é sucesso garantido, né? Quase garantido. Quase. Porque tá aí outro detalhe. Não prometo resultado se não tiver tudo alinhado. Perfeito. Porque o tráfego pago é o meio de campo. Agora, Sim. o atendimento, a resposta do WhatsApp. Não adianta encher de lead, né? Se o produto for ruim, não tem milagre. Verdade. Então, tem várias coisas. Uma vez na internet era muito terra de ninguém. Tu vendia qualquer coisa. Tu vendia esse copo d'água milagroso que faria crescer cabelo igual o Pernalonga lá. Só que a pessoa comprava e tava nem aí depois. Hoje não. Hoje o próprio mercado já se regula, vai vir alguém nos teus comentários dizer que tu é um farsante, que tu não presta. Ainda tem que cuidar. Inclusive, tem algumas pessoas que vendem umas coisas absurdas. Só que, por exemplo, eu caí num ramo do marketing que é muito gostoso por causa disso. Eu pego, aplico o meu conhecimento vai fazer uma empresa crescer e eu vejo a empresa crescer. Eu vejo ela vender mais. Eu vejo uma empresa que tinha 47 chamadas de venda e para 100, 200. Então, um corretor aqui que eu atendo tinha lá 20, 30 leads por mês e de repente ele, Johnny, pelo amor de Deus, tira do ar que tá entrando 200 e eu não sei o que eu faço. Não dá conta. Então... Pô, isso é lindo. É verdade. Então tu vê a coisa acontecer. Não é mágica, num milagre. Tem explicação. Pô, Johnny, deixa eu te falar, do início que você pegou essa parte do marketing digital, do tráfego pago ali em 2020, né? Vamos botar até o ano passado aí, porque esse ano a coisa mudou violentamente, né? Como é que foi esse período, assim, essas coisas, essas atualizações? Como é que foi pra ti viver esse momento, né? Quando eu comecei, eu até brinco que eu falava que eu conhecia 10% do que é tráfego pago. Fiz vários investimentos de conhecimento, em curso, mentoria e tudo que tu imaginar, eu já estudei. E hoje eu falo que eu tenho 10% de conhecimento do que é tráfego pago. Porque muda demais. Muda tanto a plataforma. Hoje a gente fala de tráfego pago. O que vem na cabeça é o Instagram, Facebook e Google. Mas isso aí é 1% também do que é tráfego pago. Só que a plataforma em si já muda. Então o Google muda lá a forma que tu faz alguma coisa, a Meta muda, não toda semana, mas olha, quase todo mês tem alguma novidade, e aí a gente tem os grupos de gestores de tráfego, vem, pessoal, o que está acontecendo, vocês viram isso e tal, aí a gente tem que estudar novamente. Uma estratégia que funcionava hoje, talvez amanhã não funcione, né? Exatamente. E isso até não depende nem da plataforma, é uma questão cultural mesmo. Por exemplo, uma rede de farmácias que eu atendo em Santa Catarina, a campanha que eu faço aqui não vai fazer sucesso em São Paulo, no Rio, ou pro norte. Muda a região.
Muda a piada, muda o que é engraçado aqui não é engraçado lá. Putz, verdade. A gente vendo filme americano e o que o pessoal tá rindo disso, sabe? Não é engraçado. Sim, Pra nós não é, mas pra eles sim. é, sem contexto. Então, e até o que faz sucesso aqui, a gente tem que cuidar, porque passa uma semana, 2, perde a validade. Tem a fadiga de criativo, que a gente chama. Justo. Então, E é o rápido, pessoal né? enjoa. Rápido demais. A O segredo que eu brinco com a com pra fazer uma campanha de sucesso é não esquecer que as pessoas estão ali por 2 motivos: pra se distrair, então tu tem que fazer uma propaganda que não parece ser propaganda, ou justamente pra resolver um problema, pra pessoa que quer comprar um sapato receber um sapato. Boa. Mas se tu ficar nessas 2 linhas, a chance de sucesso é melhor. Não transformar teu Instagram numa vitrine, alguma coisa assim, porque também fica chato demais, e aí tu sai da linha das pessoas que estão ali por divertimento. Justo. Então tu tem que ter esse engajamento, tu tem que ter um rosto por trás de cada marca, porque senão eu vejo que não dá certo. Muito legal, bacana. Pô, Johnny, deixa eu te perguntar, hoje qual é o foco de vocês? Se a gente fosse olhar assim, qual é o avatar de clientes que tu tá trabalhando? Não tenho foco. Não tem, tá Hoje aberto. eu pego praticamente todos os clientes. Eu atendo hoje desde clínicas médicas a lojas locais de sapato, de roupa, a advogados, a dentista, tô tentando lembrar aqui agora, pet Indústria, shop, comércio, indústria, ah, comércio. Eu tenho redes de supermercado que eu atendo, que redes de legal. postos de combustível, Olha só, cara. e eu sou muito transparente. Então, por exemplo, redes de postos de combustível. O cara me chamou porque eu fui indicado e ele falou: "Ó, preciso fazer aqui, eu preciso ter lucro". Sim, Em re em tem que res atrair, né? não dá pra brincar, "Não, quero sucesso". Não, cara, todo mundo quer É vender e todo óbvio. mundo precisa fazer o É, negócio rodar. é. É É o que isso. paga a conta, né? Aí eu sou muito transparente, eu falei: "Olha, eu nunca fiz postos de combustível, porém eu sei que, ah, posto de combustível, o que dá mais dinheiro não é a gasolina, não é o combustível, é a conveniência. Verdade. Então, eu atendo redes de supermercado. Talvez esse conhecimento eu possa aplicar aqui Boa. e a gente consegue ver o que que dá certo. Então, não vou te dizer que eu sou especialista em redes de postos de combustível, porque eu nunca trabalhei, mas se tu quiser tentar, e aí eu sou muito do teste. É uma coisa que eu peço pro pessoal tomar cuidado também com receitas prontas, Uhum. de isso aqui vai dar certo. Toma cuidado com isso, cara, Não é porque sempre, né? não. E eu já vi gente gastar granas bastante, principalmente nessa área médica, que Uhum. é onde o pessoal mira muitas vezes, porque rolam mais, valores ali, né, Sim, um procedimento estético, alguma claro. coisa assim, são Sim, sim. procedimentos caros, e aí todo mundo quer trabalhar com médico, Sim. com um cirurgião O plástico, ticket médio é maior, com né? ticket médio maior, que para qualquer procedimentinho é 20.000, é 30.000. Claro. E já vi de pessoas comprarem, por exemplo, mentorias para fazer a tua clínica bombar na internet. E aí a pessoa me passa assim: "Ó, Johnny, tu é meu gestor de tráfego, mas eu quero que tu aplique isso aqui". Aí ela me passa o acesso lá da parte de tráfego pago, de copy, eu dou uma olhada. "Tem certeza que tu quer que eu faça isso?". "Não tenho, porque ela já testou, já validou no Brasil inteiro, não sei o quê". Daí eu comento: "Olha, ela testou em São Paulo, em Recife, não sei o quê, tá aqui nos case dela". O povo muda de uma região para outra. Não quer rodar 2 coisas em paralelo para não ter problema? Ele: "Não, não, vamos botar 100% ali, porque é garantido". Ok. Então eu vi nesse caso uma clínica que tinha lá X leads por semana, ir para zero, fazendo exatamente a tática, a técnica que a especialista falou. E uma mentoria aí que o cara pagou 50.000, 60.000. Nossa, Então, toma muito cuidado com isso. eu acho que tem que tomar cuidado justamente por isso. Por exemplo, você é mentor. Mentor do quê? Quem sou eu para querer ensinar alguma coisa? Talvez as pessoas estão pulando etapas do crescimento ali, de amadurecer o seu negócio, de validar com mais, nichos, algumas coisas assim. Do nada, todo mundo quer vender uma consultoria Verdade. cara e pode ser que não dá certo. Claro, pode ter sido um caso, eu não sei, Não, óbvio, né? mas é só para eu tomar esse cuidado. Sim. Recentemente a gente saiu aí da era do coaching, né? Sim, A gente passou alguns anos com isso, né? Então talvez o pessoal ainda tenha essa mentalidade de achar que um ano e meio aí de estudo já te torna, é. né, a grande autoridade no mercado. Johnny, com isso eu queria, que a gente falasse um pouquinho desse ano, né, 2025 aí teve bastante alteração, né, muitas ferramentas novas surgiram, né, a inteligência artificial tá aí, né, Tá com aí. algumas coisas absurdas, né. Como é que tu tá lidando com esse cenário? Estudando, Boa. botando para aplicar, aprendendo e aplicando, porque, cara, a IA tá aí, não vou dizer que ela vai substituir,
Porém, eu acho que vai, muitas coisas, inclusive gestor de tráfego, eu acho que tem uma tendência a Futura, né? a gente ser substituído por IA, principalmente a questão de subir campanha, essas questões. Agora, se tu souber mexer com a IA, aí tu vai saber fazer estratégias para fazer a tua campanha ter mais sucesso. Isso. Porque é o comparativo do Waze, cara. Tu bota o teu destino, mas se tu não der aquela olhadinha antes, ver se tá certo, por onde é que vai passar, tu pode cair numas furadas. É verdade. Atravessar um rio, uma estrada de chão, passar no meio de um lugar meio estranho. Sim. Então a IA tá aí. É para usar? É. Eu recomendo vocês usarem o máximo possível, estudarem ela, aplicar, ver o que que ela funciona, o que ela faz bem, o que que não faz. Até o pessoal me pergunta o que que eu uso para isso, o que que eu uso para aquilo. Olha, eu uso hoje, por exemplo, eu gosto das duas do ChatGPT, que é o famosinho, né, Top. e uma outra que eu uso é o Claude. Se Claude. escreve Claude, né, que é Aham. francês. Muito bom. Uso também. E tem cara, tu vai achar gente que defende um, defende o outro, Usa os tem o 2. Gemini, tem o não sei o que e tal, mas testa. Então, Exato, qual é o melhor, né? pega ali o teu prompt, o que que tu precisa. Preciso de fazer um post para o Instagram, que é o que a maioria faz. Bota no ChatGPT. Então, vai testando, porque uns são mais diretos, outros mais rabuscados e assim vai. E aí pega esse mesmo prompt e joga no Claude, para ver o que que acontece. Boa. Então, para textos hoje, por exemplo, eu gosto muito do Claude. Eu acho ele parecido com um humano, às vezes, escrevendo. Eu só faço lá algumas coisas e dou uma retocada, mas para Muito mim fica menos do muito que bom. no O ChatGPT eu tenho que arrumar mais. Aí já me disseram: "Não, mas é porque tu tem que configurar melhor o teu GPT, fazer um agente e tal". Pode ser, já fiz isso aí tudo. Só que assim, enquanto eu, tô perdendo tempo configurando isso tudo, o Claude tá pronto. claro, Então eu tô passando tem que ser menos prático trabalho também, né? para texto com o Claude. É, Verdade. exatamente, ser prático. Que é uma questão do marketing ali, eu já bati não bati de frente porque parece que tá brigando, mas, pessoas que me diziam: "Nossa, tu tá usando Canva, tu tá usando", eu não, pra começar, eu não uso nada disso, eu não entendo nada de arte, de copio, às vezes eu copio uma coisa que eu vi legal e faço, Esse num negócio são Canva da números, né? vida. Mas, não, tu tem que usar o Photoshop, o CorelDRAW, não sei o quê. Gente, eu não tenho conhecimento para usar essa ferramenta. E o Canva é de graça e faz o que eu preciso. Exato. Então, sabe, pela praticidade. Uhum. Então, E sempre teve essa guerra da Adobe versus Corel, de qual software utilizar, mas eu sempre fui da ideia de que tu tens que utilizar aquilo que é mais prático para ti e que entregue o resultado que tu tá buscando, né? É exatamente, uma bobagem tu ficar ali defendendo software quando na verdade o que tu tem que defender é resultado, né? Eu exatamente. sempre pensei muito nisso. Bom, nesse gancho, eu queria agora te perguntar como que faz para contratar o Johnny? Como é que faz para entrar em contato? Como é que o pessoal pode te encontrar e falar contigo? Para me encontrar, pode ir no meu Instagram, é o melhor acesso hoje, acho que é a vitrine de todo mundo, Miller Johnny, Top. o arroba Miller Johnny tá lá, pode mandar direct, eu respondo ali. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre o tema, eu gosto muito de responder, e se eu não souber, é onde eu tenho mais motivação para ir atrás de respostas. Legal. Então, às vezes o pessoal me pergunta algumas coisas que eu não sei e realmente eu não sei. Como eu falei, eu sei 10% do que é tráfego pago. Quando eu começo a falar de tráfego pago para um futuro cliente, abro o leque do que é possível, 99% não faz ideia do que é. E todos eles querem daí tudo, né. Só que eu mostro o trabalho que dá ter tudo isso. Se Exato. tu é uma Nike da vida, uma Coca-Cola, beleza. Agora se tu é um comércio local, tu vai ter tempo para fazer isso tudo? Exatamente. Para fazer um e-mail marketing, para fazer um criativo dedicado àquele anúncio, Às vezes não tem tempo do dia a dia, né. sim. E é outra coisa, Facebook, Instagram, é muito, o pessoal rotula como um perda de tempo. Tu tá matando tempo, e é outra coisa que me faz separar clientes e clientes. Se tu ainda trata a rede social assim, tu É, não tá preparado. não tá mesmo. Se tu não tirar um tempo na tua agenda diária para se dedicar, alimentar a tua rede social, por exemplo, uma coisa que eu pego muito no pé, até minhas últimas postagens foi sobre isso, Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita que ninguém usa. É verdade. E é praticamente uma rede social que vocês têm ali, que vocês postam foto dos seus produtos, respondem as dúvidas, Pode ter catálogo de pode produtos, ter um catálogo, serviço. e quanto mais vocês usam o Google Meu Negócio, mais vocês ficam em cima na pesquisa. É, Então, comentários, mandar aquela perguntinha do se gostou do atendimento, tudo isso. É uma engrenagemzinha que tem que ser mantida ativa. Como? Fazendo todo dia, não é uma vez por mês. Porque aí eu pego um cliente, chega lá para mim: "O Lucas me contratou,
eu faço um pente fino não, eu tenho o Google no meu negócio. Tá bom, deixa eu ver. Bota o teu nome lá, tu tá na segunda página do Google já. Aí vou fazer um pente fino mais refinado. Tua última postagem faz 1 mês, e eu tenho clientes que já foram pra segunda página porque ficaram 1 semana sem postar. No Então tá muito acelerado a coisa. sim, Então tira todo dia uma meia horinha, 1 horinha pra dar uma olhada nisso, coloca no ou fluxo de trabalho, né. exatamente. Enquanto tu não assumir que aquilo ali também é trabalho, tu não vai ter aquilo ali te gerando resultado como um trabalho. Eu costumava falar, Johnny, para os meus clientes no passado, que para quem tinha essa dificuldade com a rede social, né, que dizia assim: "Olha, se tu chega num parque de diversões ou até mesmo num parque na cidade, né, tá todo mundo lá se divertindo, alguns estão lendo livro, outros estão escutando música, jogando futebol, e tu olha para aquilo lá e pensa: 'Pô, aqui não tem espaço para mim anunciar'. Então, tu tem que repensar, É, né. A rede social é isso, as pessoas estão lá se divertindo, estão pensando nisso, naquilo, vendo várias coisas. Como é que o teu produto pode se encaixar nisso, né? E é óbvio que vai ter uma forma do teu produto ou serviço se encaixar naquele momento. Ainda mais hoje, né, que as pessoas são impactadas justamente no momento que elas mais estão procurando por algo, né. sim. Então, é importante, né. E é onde entra a estratégia, porque apertar o impulsionar, como eu falei, é a coisa mais fácil que tem. Mas agora eu vendo fala um produto aí pra mim, Pô, vamos vou brincar. falar pô, Sei lá, vamos lá, o relógio então, vai tá, para um relógio do mais refinado talvez, refinado, mais né, um refinado. Vivara da É, vida. pode ser. Tu não vai achar nas configurações, na maioria pelo menos, tu não vai achar pessoas, que tu vai uma função anunciar para pessoas que estão buscando o relógio. Justo. Não. Algumas coisas até tem. Por exemplo, interesse em pets, né, hoje faz muito sucesso, aparece algumas coisas semi-prontas. E aí tu tem que desenhar o perfil das pessoas, que é a persona lá do teu cliente, né, desenhar. Sim. E aí é onde eu vejo que ninguém faz também. Por exemplo, quem que consome esse relógio? Um relógio da marca X. Aí tu define que é uma pessoa talvez mais madura, de 40 anos pra cima, e esse 40 anos pra cima também é perigoso. Eu já participei de campanhas que esse 40 anos pra cima deu ruim, mas quando a gente botou de 40 a 45, achamos. Olha só, Porque quanto mais refinado, mais nichado, melhor. melhor, né. Então, 40 a 45 anos, normalmente ele é empresário, e ele frequenta tais lugares, faz viagens internacionais 1 vez por ano, gosta de marcas tal, e aí tu começa a desenhar esse perfil. E aí é onde tu consegue selecionar padrões nas redes sociais, no Google, no LinkedIn, enfim, onde tu vai anunciar, que tu acha para anunciar a forma certa de anunciar para essas pessoas. Então não é só aquele impulsionar. E eu tô falando ainda de uma forma muito genérica, né. Se a gente entrar em funil de vendas, Nossa, que aí não sei se eu posso dar um exemplo, mas pode, fica à vontade, claro. aparelho ortodôntico, por exemplo. Uhum. Primeiro, ninguém procura, é É, difícil, aparelho ortodôntico, você vai procurar Blumenau. dentista, né. Dentista, aparelho, criança, porque eu quero botar aparelho no meu filho, Aham. é isso. E aí, no Google, até um paralelo antes, existe coisa que eu chamo de um anúncio ativo e passivo. O ativo é aquele que tu precisa resolver o problema na hora da pessoa, que é: "Meu carro quebrou, mecânico Blumenau, eu preciso solucionar". Uhum. É agora. Tô com, sei lá, quebrei o dente, dentista Blumenau. Aí Urgência, sim, né. urgência. Agora outros, como um sapato, uma pizza, não, tu vai jogar a isca ali numa sexta-feira à noite e vai ver se a pessoa fisga. Então, um funil, voltando ali para o aparelho de dente. Sim. Tu vai fazer um criativo só exemplificando, é qualquer vídeo, foto, imagem, que você vai fazer para divulgar. Então, esses criativos, fazendo um funil de 3 etapas. Tu vai primeiro, na boca, falar de aparelhos ortodônticos, de aparelhos de dente de criança, um assunto genérico, para ver quem assiste aquele videozinho. Então a gente consegue não ver que o Lucas viu esse anúncio, mas Claro. consegue ver que tantas pessoas tiveram interesse nessa região sobre esse assunto. E aí a gente consegue fazer um segundo anúncio, rodar só para quem viu 90% do primeiro. Então, o Lucas viu o primeiro anúncio de aparelhos de dente, a gente vai fazer um segundo para ele: "Ó, existe uma especialização chamada ortodontia que vai atender o teu problema e ele vai corrigir os teus dentes ou dos teus filhos, e ele tá aqui na tua região". E aí, pô, já vou chamar a atenção, de uma próxima etapa que o Lucas já viu e vai se interessar mais ainda. Então, tu vai esquentando esse cliente. E um final de funil, tu vai dizer que tu é especialista pediátrico em dentista, e daí tu bota o Invisalign ou Clear Correct, esses aparelhinhos, né, Tudo que que dente, tem de novidade.
que é lá o final do funil, que justamente é para quem realmente está interessado. Então, tu não fica espalhando, gastando dinheiro à toa. Tu começa a funilar e ver quem realmente está interessado no teu produto. Com Isso certeza. que é muito legal. Isso é muito legal. Sabe, Sim, o remarketing que a gente sim. chama. Pegando um gatilho aqui do que tu estava falando, Johnny, até para isso era uma dúvida também que os meus clientes tinham e a gente comentava assim, por que que a gente não consegue descobrir quem viu o nosso perfil, né? E eu costumava dizer, olha, no Brasil, atualmente, a gente tem um negocinho chamado LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então é óbvio que as plataformas não vão te entregar que o Johnny Miller, morador da rua tal, XYV, consumiu teu anúncio, né? Não vai Não, existir isso aí. Então, só para o pessoal entender que esses dados são genéricos, mas essa quantidade toda de informação acaba te trazendo recursos para que você monte esses criativos de uma forma mais correta, né? com certeza. Aí são os dados que a gente extrai e tem que interpretar aquilo ali. E aí é idade, costumes, hábitos, se corta o cabelo toda semana ou não, porque querendo ou não, o celular de vocês sabe o que vocês fazem mais ou menos, os Exatamente. lugares que vocês frequentam. Sim. E aí uma coisa para vocês observarem, quando vocês estão visitando uma pessoa, um parente, às vezes, por exemplo, se vocês vão visitar alguém que tem bebê e vocês não têm criança em casa, começa a aparecer propaganda de fralda às vezes para vocês, porque vocês entram numa área que estava já mapeada, que tem pessoas interessadas em fralda. Só que vocês talvez não vão receber muitas, vão receber só uma. Ele joga a isca. Se vocês pararem para assistir, a plataforma, o algoritmo tem interesse. Vamos mandar mais. Se vocês não assistirem, passa para frente, que esse aí não tem filho, não quero Só nem foi saber. visitar mesmo, né? Tem um caso da Target, aquele, não sei se é um mercado, mas é tipo uma lojas americanas. Daí eu também não sei se é só nos Estados Unidos. Uhum. De um caso de uma menina que teve um problema desse. Não foi com o Facebook, mas foi algo parecido. Que ela, eu acho que tinha 14 anos. Se botar no Google, caso grávida, Target americana, tem Vai lá a matéria, aparecer. porque saiu em vários jornais. Legal. Ela começou a receber propagandas de produtos para grávida. Quando os pais viram, ficaram indignados com aquilo. Meu Deus, a minha filha, não capaz, que absurdo, recebendo propaganda para coisas de grávida. E eles foram até a Target, parece, se eu me lembro bem, e reclamaram. E a Target pediu desculpas e que foi um erro, e enfim, que eles iam ver o que tinha acontecido. Passaram-se umas semanas, ela estava grávida. Nossa. E E ela aí, estava procurando. ela não estava procurando ativamente coisas para grávida, mas ela Sim. começou a procurar perfumes diferentes, Hum, comidas diferentes, justo. que já é mapeado padrão de quando a mulher fica grávida. E ela muda o sensitivo, né, Comportamento alguma dela. coisa enjoa, outra Uhum. não, daí não sei se entra em desejo, aquelas coisas Claro. todas, mas o algoritmo já tinha isso Nossa. mapeado e começou a entregar para ela isso. Entendeu que ela era um target. Nossa, cara. E aí, exemplos, então as plataformas sabem coisas da nossa vida que a gente Sabe mais do ficaria que nós mesmos, né? sim, Legal. um monte de coisa. Tem a questão do celular escuta ou não, né. Sim, sim, Não, esse é eu não sei qual é a tua opinião, a se minha escuta ou não. eu sou bem transparente, pessoal, com a minha opinião, tá? Pra mim, escuta. Escuta. Pra mim, escuta. A minha opinião, engenhariamente falando, Aham. ele escuta aquelas opções e ferramentas que tu habilitou para ele Justo. escutar. Por exemplo, quando vocês instalam o WhatsApp, vem lá uma opção quando vão mandar áudio a primeira vez, esse programa pode usar o microfone, vocês botam ok. A maioria nem lê, né. Tudo Sim, que instala vai dando ok. exatamente. Então, programas que vocês não sabem a procedência, tomem cuidado, porque vocês podem estar autorizando ele a ouvir o que não deve. Justo. Mas celulares Samsung, Apple, marcas mais famosas, não, eu acho, e não escutariam pra espionar, Justo. porque uma empresa desse tamanho, se eles descobrem que está Ah, fazendo isso, não. Sim, pensa o tamanho do sim. processo. E a melhor forma é pegar um celular desse e levar assim para uma universidade, dar pra gurizada, E sim, testa aí, né? testa aí, eles descobrem. É. E eles estão no outro nível. O que acontece também eu, por exemplo, em casa, falei com a minha esposa sobre um determinado assunto, sei lá, sobre, vamos passar as férias no Caribe. E aí o teu celular começa a aparecer isso. E eu nem, ou eu falei contigo isso, Uhum. mas só. Só. O que acontece também é a mesma coisa que eu comentei contigo. A gente tá aqui, por triangulação eles conseguem ver que os celulares estão juntos, Sim. então eles preveem que a gente ficou um tempo no mesmo lugar e conversou, e talvez conversou sobre esse assunto, porque era coisa recente. Uhum. E aí eles mandam uma isca pra ti, viagem pro Caribe.
Se tu disser aí tu ainda para, segura, né. "Olha, falamos disso". Tu Pronto. segurou o dedo ali em cima, pronto, ativou o gatilho de tu vai receber mais um monte. E Boa. aí o celular escuta, mas na verdade não. É testezinho que ele vai te mandando e a partir do momento que tu morde, tá feito. Boa, e tu tocou exatamente no assunto, né. Eu imagino naquilo que tu falou, dessas coisas que a gente às vezes autoriza, Uhum. né, vai dando ok, ok, ok. "Ah, podemos usar os seus dados para campanhas publicitárias, assim, assado". Então acho que nessa vibe aí, né. Sim. Também concordo contigo em tudo que tu falou, e acho Não que quer dizer que eu tô certo, né. não, exatamente, eu acho que é uma coisa a se pensar É. e refletir para quem tá escutando a gente aqui, né, de como que essas empresas, eticamente usam, né, porque querendo ou não, é um tipo de engenharia hoje, esses celulares, placas, dispositivos, tudo que vem embarcado dentro de um aparelho desses que, pô, cara, tu tem que ser um especialista aí para poder entender Sim. exatamente o que tá funcionando. Já não é uma eletrônica de uns 30 anos atrás que tu abria ali, fazia um Hum, um cursinho, né, um telecurso Telecurso qualquer 2000. exatamente, e sabia o que estava acontecendo, né. Johnny, então agora eu gostaria de te perguntar qual é a dica de ouro para quem tá começando um negócio, para quem tá no início aí, o que que tu deixa para essa pessoa? Olha, a dica de ouro, talvez, quando tu vai escolher uma empresa, algum ramo pra tu, empreender, normalmente tu pensa num sócio. Esse sócio tem que ser o teu complemento. Não deve ser o seu melhor amigo, não deve ser o parente, e tem que estar tudo isso muito bem ajustado no contrato. Mas, acho que o empreendimento macro, acima disso tudo, que vai te dar todo o suporte, é um empreendimento chamado tua vida. Então, quem que tu vai escolher de sócio para essa tua vida, que eu acho que é o mais importante. Então, a minha dica é: escolha bem com quem tu vai casar, com quem tu vai Legal, tu vai construir uma vida junto, verdade. porque um precisa apoiar o outro. Se tu não tivesse apoio em casa, Nossa, porque é outra questão também que a gente vê muito, quando tu quer fazer alguma coisa, pessoas que tu achava que iam te apoiar, são os que puxam o tapete. pô, Parentes, amigos próximos que estão batendo nas tuas costas, mas a partir do momento que tu começa a trabalhar demais, estudar demais, eles vão dizer: "Nossa, isso não é vida, para com isso, vem tomar uma com cerveja na terça-feira à noite aham. até às 4 da manhã, porque é isso que é vida". Sim, Então, a pessoa que vai estar do teu lado todo dia precisa estar alinhada com isso. Alinhada nisso contigo, né. Saber os desafios que tu vais passar, porque vai passar, não existe não vida tenha perfeita. dúvida. Então, ela vai ser o teu suporte emocional, financeiro, como a gente passou, em casos que a minha esposa me dava esse suporte para eu poder estudar, para eu poder me desenvolver. Uhum. Aí, hoje já virou, então, tudo isso depende da base, sabe, concreto. A base tem que estar forte para tu conseguir subir um pilar, Alicerce firme, um alicerce firme, porque então escolha bem com quem tu vai dividir a tua vida, verdade. que acho que é a maior empresa onde tu vai ter os É, teus frutos, e os teus frutos precisam estar alinhado com a cultura dessa empresa que muito tu vai bom, chamar talvez casamento, enfim, é isso aí que eu daria de dica mais importante. muito bom, muito bom. Johnny, então eu quero te agradecer demais aí pelo teu tempo, por disponibilizar aí vir aqui conhecer o nosso espaço e falar um pouquinho da tua vida. Muito obrigado, tá? Obrigado, Lucas, eu que agradeço. Primeira vez no podcast, Ah, estava é? nervoso. Olha O só. vermelho é padrão de fábrica, não tenho o que fazer. 42 anos quase já com esse problema, mas Olha é de só, família. cara. Mas muito feliz e é isso aí, a gente tem que se expor. Aqui também, como foi o empreender, a gente tem que se arriscar. Exato. Eu, há uns anos atrás, era considerado tímido, introspectivo e um Olha monte só. de coisa assim que com vergonha de falar. Uhum. Hoje eu não me considero mais isso, eu falo. Inclusive, teve um caso que a minha irmã comentou, que a minha irmã, ela canta, ela toca flauta, família de músico, assim, sabe. Aham, aham. E eu sou tímido, eu toco violino, mas eu não gosto de me expor. A gente tocava casamento, por exemplo, Tu eu ficava gostava de ficar atrás, e eu dizia: "É pra ouvir a música, não é pra ficar me olhando, é pra ficar escondido". sim, Só que, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com internet, eu vi essa necessidade de me expor. que legal. E aí uma pessoa falou pra minha irmã uma coisa que ela disse assim: "Eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso". A pessoa teve a pachorra de me dizer assim: "Tu devia ser mais despachado igual teu irmão, que fala na internet, que faz vídeo e tal". Eu assim: "Olha, né, como é que pode?". Mudou tudo, virou completamente. Que coisa. Então, cara, tu precisa estar te atualizando e te É verdade. instigando aí todo dia e a fazer Muito uma bom. coisinha diferente. Verdade, verdade. Muito Obrigado, bom. Lucas.
Um abraço, gente. Um abraço aí para todos e até o nosso próximo episódio. Valeu. Valeu.